noite, Marcos capítulo 9, texto central para a mensagem dessa noite. Amanhã à tarde vamos ter ainda mais uma mensagem e vamos ter a cerimônia do batismo. Vitor, que horas amanhã à tarde? 19 horas. Amanhã será às 19 horas, não às 20 horas. Convide os seus amigos, avise as pessoas que não estão aqui hoje. Será às 19 horas. 15, vamos colocar 6h45 para já começarmos o louvor e vamos ter uma mensagem. Amanhã será um dia bastante especial para alguns amigos, né? Para alguns que irão se batizar e para todos nós também. Eu quero lembrar a vocês que no domingo, também a partir das 7h45, 19h45, nós estaremos aqui porque iniciaremos uma série de doutrinas e ensinamentos bíblicos por 13 domingos, 3 meses vamos estudar a Bíblia. Todos os ensinamentos básicos das Escrituras iremos estudar a partir de domingo. A semana termina amanhã, mas logo em seguida no domingo, então começamos 13 domingos, sempre às 19h45. Então vamos estar aqui no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho, para que todos aqueles que já conhecem possam aprender alguma coisa mais, reforçar, aqueles que não estudaram a Bíblia possam estudar. Então venha aos domingos às 19h45, traga um amigo, alguém da família, alguém que você gostaria de dividir a palavra de Deus, que ele pudesse aprender a respeito dos fundamentos, dos ensinamentos vitais das Escrituras. Vamos fazer uma oração. Peça para Deus falar com você. Hoje eu estava no pôr do sol em casa e meu filho prega em casa já. Ele não consegue pregar na igreja, mas já consegue pregar em casa. E é muito interessante, quando terminou, quando fomos orar no início, ele ore por 30 segundos. Depois eu vou fazer uma oração. Eu falei, onde ele aprendeu isso? Eu sempre faço isso. E ele sério, ore você por 30 segundos. Sabe por que a gente pede isso, irmãos? Porque a sua oração não pode ser substituída pela minha. Entende isso? Deus quer ouvir você. Ele quer ouvir o teu desejo. Se você tem o desejo de ouvir, se você tem o desejo de aprender com Ele, e se Ele terá a sua permissão para poder tocar no seu coração, para poder mexer com as tuas emoções, com a tua razão, claro que de forma a melhorar você, a melhorar a mim. Por isso que eu peço para que a gente olhe pelo menos uns 30 segundos, porque esse é o tempo de pedir que Deus fale, Deus venha falar com você, que você não autoriza. Você coloca o seu livre-arbítrio nas mãos dele para que ele tenha essa liberdade de falar com você. Então fale com Deus nesses segundos que se seguem. Depois vamos orar e vamos estudar o livro de Marcos no capítulo 9. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, como amamos o Senhor, como temos alegria de podermos estudar a Tua Palavra e estarmos com amigos, com irmãos que se reuniram aqui e continuam reunidos com o desejo de continuar aprendendo a respeito do Senhor, a respeito da Tua Palavra. Por favor, Senhor, não deixe que ninguém saia daqui decepcionado, que todos saiam felizes, motivados com aquilo que vieram buscar, que possam encontrar, que possam se sentir saciados, alimentados pela Tua Palavra. Fala ao nosso coração agora. Quero pedir perdão por todos nós, eu me incluo,
favor, Senhor, limpa o nosso coração, purifica a nossa mente, a nossa vida, para que as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos sejam todos eles direcionados, influenciados pela tua influência na nossa vida. Continua conosco agora, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Capítulo 9 do livro de Marcos, a partir do versículo 14, na minha Bíblia diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudavam. Então ele interrogou, perguntou aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? Nesse momento, um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-lhe o menino. E trouxeram-lhe o menino. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso me sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E Senhor, muitas vezes esse espírito imundo, os anjos maus, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entres nele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que, Senhor, nós não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta, esse tipo de problema, não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Vamos para perto. Queridos, Jesus estava no monte da transfiguração. Alguns versículos anteriores está descrito esse momento, aonde ele estava com Pedro, Tiago e João. Algumas vezes nós vemos na Bíblia Pedro, Tiago e João com Jesus e os outros 9 discípulos separados. Dá a impressão de que Jesus tinha preferências. Parecia que Jesus preferia mais Pedro, Tiago e João. E ainda dos 3 parecia que Jesus tinha uma preferência maior por João. Eu quero deixar uma coisa muito clara nessa noite: isso é bíblico. Deus, Ele ama todos. Ele não tem preferências. Ele não prefere o mais bonito ou não, o mais rico ou não. Ele não tem preferências. Por que Jesus andava mais com Pedro, Tiago e João, e também mais ainda com João? Porque ele escolheu assim? Não. Porque os 3 escolhiam mais a Jesus do que os outros 9. E João ainda escolhia mais a Jesus do que os outros 11. Porque num relacionamento, ele tem um caminho de 2 mãos. Não depende só de um, depende dos 2. E quando tratamos de nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus, temos que entender
que Jesus já quer se relacionar conosco. Ele já nos ama. Ele já olha para mim e para você com o desejo de se relacionar conosco, de querer se relacionar conosco. Mas Jesus então desce no monte com Pedro, Tiago e João. Havia ali uma discussão embaixo. A discussão era, ou tinha como fundamento, a vinda de um homem que trouxe seu filho, que durante toda a sua vida ele havia sido dominado pelos anjos maus, e esse pai, que já não sabia mais o que fazer, trouxe esse menino para que os discípulos e que Jesus os curasse, ou curasse. Quando esse homem chegou, Jesus não estava, Pedro, João, Tiago e João não estavam, então ele pediu para os outros discípulos para que eles pudessem orar a Deus para livrar o filho dessa possessão demoníaca. Mas eles oraram, os outros 9, e nada aconteceu. E isso, para os escribas, para os fariseus, que tentavam achar um problema em Jesus, que queriam criticar Jesus, que queriam de alguma maneira destruir o ministério de Jesus e dos discípulos, foi algo bom na visão deles. Eles tiveram um argumento de dizer: estão vendo? Eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, eles não são de Deus, eles são falsos. E começou a haver uma discussão ali. E é nesse momento que Jesus vem. E Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Mas antes dos escribas e os grupos que estavam combatendo Jesus e os discípulos falassem, esse homem deu um passo à frente e ele explicou a situação. Seria possível desligar esse ventilador, por gentileza? Ele já se antecipou, muito obrigado, e disse: Senhor, eu trouxe o meu filho para ser curado, mas os discípulos não puderam curá-lo. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. Jesus começa a dialogar com esse homem, e Jesus faz algumas perguntas para ele que são fundamentais para que a gente consiga tirar lições da nossa vida. Jesus pergunta para ele, em um determinado momento: há quanto tempo sucede isso com o teu filho? Por que Jesus falou isso? Para Jesus faria diferença se ele estava nessa situação há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos? Não havia diferença. Mas Jesus queria ensinar para esse pai, para as pessoas que o estavam vendo, e para nós que estamos aqui, algumas lições. Uma delas, Jesus disse: há quanto tempo sucede isso com o teu filho? E o pai disse: desde que ele era criança. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: por que você demorou tanto tempo para entregar a vida do seu filho e a sua vida para mim? Por que você tentou tantas coisas antes? Primeiro, por que você demorou tanto tempo para vir a mim? Não que Jesus iria recusá-lo. Jesus estava dizendo: você podia ter trazido antes, eu já teria te ajudado. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: que quando você e eu demoramos para nos entregar, demoramos para orar, demoramos para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para nos batizarmos, para sermos instrumentos de Deus, nós atrasamos o plano que Deus tem para a nossa vida. Nós adiamos. Parece que estamos ganhando tempo. Quando eu digo: amanhã eu faço, amanhã deixa eu fazer outras coisas antes, deixa eu resolver alguns problemas antes, deixa eu resolver problemas na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida profissional, deixa eu realizar, deixa eu viajar primeiro. Nós pensamos que adiar a nossa entrega a Jesus vai facilitar que, entre aspas, nós vivamos a nossa vida e depois, mais para frente, nos entregamos a Deus. Queridos, quando você adia a sua entrega a Deus, quando você demora para se entregar a Deus, e muitas vezes o inimigo põe na mente de alguns: quando você vencer o vício, aí você se entrega. Quando você parar daquele hábito, aí você se entrega. Queridos, Jesus nunca disse que você tem que primeiro arrumar a sua vida antes de se entregar. E, em outras palavras, quando eu demoro para tomar decisões ao lado de Deus, mesmo que pareça que eu estou sendo inteligente ou esperto, eu estou adiando a felicidade.
Eu estou adiando as vitórias que Deus tem para me dar. Não existe, você não conseguirá vencer em todas as áreas da vida sem a estrutura que só o Espírito Santo pode te dar. Você não conseguirá. Você ficará o tempo todo patinando em uma área ou outra. Você talvez vá bem no casamento, mas não vá bem naquele profissional, ou uma área ou outra, as coisas não vão. Você não vai conseguir, porque só Deus dá o equilíbrio. Deus te ajuda a gerenciar o tempo, a gerenciar o teu dinheiro, a cuidar do seu corpo. Ele sabe como conduzir tua vida, Ele sabe como fazer as coisas. Jesus perguntou: há quanto tempo te sucede isso? Outra razão pela qual Jesus fez essa pergunta: esse homem havia tentado tudo antes de trazer o menino para Jesus. Jesus iria recebê-lo da mesma maneira, mas de uma forma ou de outra, as tentativas frustradas desse homem de tentar resolver o problema com o filho e não ter resolvido, se frustrou, se decepcionou, as coisas não se acertaram com as tentativas dele, o fizeram perder a credibilidade ou a fé em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa, a ponto de chegar para o próprio Criador do universo e perguntar para ele: se o Senhor pode curar meu filho, cura. Ele não conseguia acreditar mais nem no Filho de Deus, nem em Deus e nem em ninguém. Quando você condiciona a sua mente a perder, a fracassar, quando você se decepciona constantemente, a tendência natural é que você comece a não acreditar mais em nada e mais em ninguém, e isso acaba afetando inclusive a sua vida espiritual. Há quanto tempo sucede isso? Uma terceira lição dessa frase. Ao mesmo tempo, Jesus está dizendo: mesmo que você tenha tentado tudo, mesmo que você tenha demorado muito, eu ainda te aceito. Ainda há esperança para você. Eu ainda estou com os braços abertos para te esperar. Você foi chamado por Deus aos 20 anos, não aceitou. Aos 30 não aceitou. Aos 40 não aceitou. Hoje está com 50 anos. E hoje você talvez esteja aqui depois de 20 anos, Deus tentando trazer você. Talvez você pense: por que demorei 20 anos? Será que ainda há esperança para mim? Há esperança para você. Amém. Há esperança. Jesus disse: aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Sempre há esperança quando nós buscamos a Deus. Sempre. Talvez esta noite alguns de vocês já tenham desistido dos sonhos que tiveram. Talvez alguns de vocês imaginem que para algumas coisas da vida não tenha mais jeito. Talvez o casamento, na visão de vocês, esteja simplesmente sendo um casamento por aparência, porque na tua visão não tem mais como voltar àquele amor que você tinha no começo. Talvez para você, na vida acadêmica, você pensa: já não tenho mais idade para estudar, passou a minha oportunidade, meu sonho acabou. Talvez na sua visão, profissionalmente você não vai poder realizar grandes coisas, porque o tempo passou. Alguns muitas vezes pensam em tocar um instrumento, em cantar na igreja, e pensam: mas já foi. Queridos, se no reino desse mundo algumas coisas parecem impossíveis, no reino de Deus as coisas não são impossíveis. Amém. Jesus disse para esse homem: tudo é possível para aquele que crê. Amém. Em outras palavras, não existe impossível para Deus. Não existe não dá para Deus. Eu costumo dizer que somos nós que limitamos aquilo que Deus pode fazer conosco. Somos nós. Porque eu penso: já tentei, já corri atrás, já batalhei, comecei, parei, o tempo passou, se tornou impossível. Você pode pensar. Esse é um conceito humano. No reino de Deus não existe isso. Quando Abraão estava com uma idade avançada, com 99 anos, e Sara com 89, sua mulher, e ela não podia ter filhos, e o Senhor apareceu para Abraão e disse que ele iria ter um filho depois de um ano. Sara riu,
Tanto que o nome do filho deles, Isaac, significa sorriso. Ela sorriu pensando: como? Já tentamos a vida inteira, não conseguimos. Meu marido tem 99, eu tenho 89, sou estéril, sempre fui. E a frase do Senhor para Abraão foi: existe coisa demasiadamente difícil para Deus? Existe algo impossível para Deus? Em outras palavras, queridos, há uma passagem bíblica que diz assim: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Se eu fosse traduzir ao pé da letra essa frase, a frase seria assim: ó, tudo o que pedires em oração, Deus está dizendo, se não existir, eu crio. Se não existir a resposta, eu crio. A saída, eu crio. Deus só não te dará uma resposta e uma saída do jeito que você quer, só se ele entender que não vai ser bom para você. Porque Deus, ele acha saídas e respostas que você nem imagina, quando ele tem objetivos para com você, para transformar você, para usar você, para fazer você feliz, para fazer você um canal de luz da sua palavra. Amém. Jesus curou esse menino, expulsou um demônio da vida dele. E uma outra coisa que me impressiona é que Jesus, quando disse: você crê, tudo é possível para quem crê, esse homem percebeu que ele não conseguia acreditar o quanto ele deveria. Alguma vez você já sentiu que você não tem a fé que você gostaria de ter, ou que você precisaria ter? Para algumas situações parece que a gente tem fé, parece que para outras a gente tem mais dificuldade, não é? Esse homem explica e ilustra muito bem. Ele diz assim: Senhor, com lágrimas, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Senhor, eu não creio o suficiente, mas eu creio um pouco e eu quero crer tudo, mas enquanto eu não creio, Senhor, tenha misericórdia de mim, completa aquilo que eu ainda não consigo ter, mas me ajuda. E Jesus então olhou para a multidão, e por amor a esse menino, e por amor a essa multidão, Jesus ordenou para que os anjos maus saíssem do menino, e Jesus o devolveu ao Pai. Uma coisa que chama atenção é que quando Jesus sai dessa cena e vai para casa, os discípulos queriam entender por que as coisas não haviam sido resolvidas somente com eles. Por que Jesus orou e se resolveu, e eles oraram e não resolveu? Jesus disse assim: essa casca, esse tipo de problema só pode sair por meio de oração e jejum. O que é que Jesus quis dizer aqui? Existem coisas na nossa vida e quando você começa a ler a Bíblia, você consegue vencer essas lutas, essas tentações, essas provações, em algumas áreas rapidamente. Mas existem outros aspectos da vida da gente que você precisa passar mais tempo com Deus em comunhão. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa estar mais com Deus, adorando o Senhor. Você precisa se deixar usar por Deus para ajudar uma outra pessoa a conhecer o Senhor. Isso faz parte ao você ajudar no teu crescimento. E na medida em que você vai se consagrando mais a Deus, o Espírito Santo vai te dando, ele vai entrando na sua mente, você vai ficando cheio do Espírito Santo, ou seja, a presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo em você e através de você se torna mais forte, e aí você consegue vencer coisas que você não vencia. E há um processo de santificação para a nossa vida. Eu me lembro que quando eu me converti, eu pensei: se um dia eu vencer duas coisas na minha vida que eram difíceis de vencer, eu vou ser perfeito, eu pensei, mas não tem como vencer. E um dia eu fui crescendo, buscando a Deus, chegou um momento que eu venci essas duas. Só que quando eu venci, descobri que tinha mais outras duas. E assim é o crescimento cristão. Nós estamos sempre crescendo. A escritora Ellen White, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que nós sempre teremos alguma coisa para aprender com Deus pela eternidade. Deus sempre terá algo para nos ensinar, sempre. Imagine a mente de Deus. Muitas vezes nos orgulhamos da nossa mente. Jesus disse: na medida que vocês andarem comigo, na medida que vocês confiarem no Pai,
vocês orarão, e os demônios serão expulsos. E Jesus começou a dizer tudo aquilo que eles poderiam realizar quando se permitissem gradativamente mais serem dominados e usados pelo Espírito Santo. Quero perguntar para você nessa noite, qual é o teu impossível nessa noite? O que para você acha que não tem mais jeito? Você acha que não dá mais? Você acha que já tentou, já lutou, já chorou, o tempo está passando, e parece que as coisas não mudam? Parece que você, por mais que tente, se esforce, as coisas não saem do jeito que você gostaria, as coisas não acontecem, você tem se sentido cansado, muitas vezes deprimido, imaginando que para você não há mais saída, e isso muitas vezes te leva a ter o desejo de abandonar tudo. Quantas vezes você já teve vontade de parar e de ficar deitado na cama, imaginando que o problema que teu filho está enfrentando não tem solução? Você já chorou com ele, você já orou com ele, você já falou com ele, mas ele não te ouve mais. Aquela criança que você criou, que muitas vezes você ficou sem dormir, que você trabalhou para criá-lo, agora ele cresceu e acabou indo por caminhos que você não sonhava para ele, e agora você está sofrendo porque ele não te ouve mais. Para você parece impossível. Aquele casamento que você teve, que no altar você fez promessas, que você diz: eu juro, eu prometo, eu quero, e agora você fala uma coisa com ele, ele não entende mais, ele fala uma coisa com você, e você nem sabe porque briga, e o casamento já está a ponto de acabar, e talvez você esteja aqui nessa noite pensando: ninguém sabe, mas eu estou quase desistindo de tudo. Queridos, antes de você desistir, desista de tentar sozinho. Antes de você desistir do teu casamento, do teu filho, da tua vida, da tua salvação, da tua saúde, dê uma chance para Jesus. Amém. Dê uma chance. E dar chance para Deus não é simplesmente acreditarmos em Deus ou ficarmos pedindo as coisas. Dar chance para Deus é estudar a Bíblia todos os dias, é orar todos os dias, é meditar naquilo que você vê todos os dias, é dividir aquilo que você tem vivido com Deus com outras pessoas, é a cada dia buscar, é vir nos cultos adorar a Deus, é estar junto com as pessoas que amam a Deus. Dar uma chance para Deus é abrir mão muitas vezes de coisas que te prendem e que não te permitem dar um passo na direção do Senhor. Quantas pessoas vão se batizar amanhã e quantas pessoas ainda não se batizam muitas vezes porque estão presas a algumas coisas que já poderiam ter se libertado, mas muitas vezes colocam o casamento na frente de Deus, colocam o dinheiro na frente de Deus, colocam os prazeres na frente de Deus, colocam as coisas desse mundo na frente de Deus e dizem: amanhã, depois de amanhã. Que lhes dê uma chance para Deus. Se a Bíblia diz é pela direita, vá pela direita. Se a Bíblia diz é pela esquerda, vá pela esquerda. O ser humano é assim, Deus diz é azul, ele diz não é bem azul, é verde. Uma amiga tem me ligado, chorando com um namorado, se relacionou com alguém que não era da mesma fé, sabendo das lutas que tem, e ela, muito querida, muito especial, deu uma chance, e a luta que tem, se amam, mas pensam diferentes em relação às coisas de Deus, e muitas vezes não estudam a Bíblia com a profundidade, ou não se permitem entenderem aquilo que Deus quer, e isso traz sofrimento. Eu estava no grupo de estudo, termino com essa experiência. E uma amiga minha, chamada Adriana, quem sabe ela vai depois ver esse vídeo, estávamos no grupo, e ela disse assim: João Paulo, eu não sei se você sabe, que eu tenho várias tias, e uma das minhas tias, a única, ela é a ovelha negra da família. Eu falei: mesmo? Ela mexe com coisas fortes, e ela acabou se envolvendo com algumas pessoas e acabou sendo presa, e ela está presa,
Eu falei, é mesmo? E ela disse, e eu sonhei essa noite que eu e você fomos visitá-la no presídio. E eu disse, é mesmo? Ela falou, só tem uma coisa, eu não sei onde ela está presa. Eu disse, tudo bem, se você souber. Uma semana depois, ela recebeu uma carta dessa tia, dizendo que estava no 89º distrito aqui em São Paulo, perto onde era o Cima Safari. Não sei se ainda existe o Cima Safari. E ela disse, vamos visitar minha tia? Eu falei, vamos. O esposo dela nos levou. E quando estávamos ali na entrada, alguns recepcionistas, havia 4 ou 6 recepcionistas. A minha amiga mostrou os documentos dela, disse a minha tia que eu vim visitar, o nome dela é tal. E ok, entro naquela sala, eles entraram numa sala, eram totalmente revistados, era uma coisa extremamente segura. E aí chegou a minha vez, veio a minha identidade e ele perguntou, o que o senhor é nela? Eu falei, nada. Então o senhor não vai entrar. Meu amigo, eu vim com ela visitar ela, o senhor não vai entrar. Amigo, eu vim falar de Deus com ela, falou, você sabe quantas pessoas cabem aqui nesse delegacia presídio? Tem 69 presas. Elas mal conseguem ficar ali. Se entrar todo mundo, e mais os padres, pastores que vêm aqui, amigo, você não vai entrar. E eu me conformei, falei, é possível. Fui do lado. Falei, amigo, expliquei para ele, falou, amigo, não dá para entrar, você não pode entrar. Meu amigo falou, vai falar para a delegada. Eu falei, tá bom. A delegada, ela ouviu, toda educada, não tem medo, assim. Que bom a explicação, você não vai entrar. E a Adriana disse, João, não tem, eu sonhei, eu vi eu e você falando com ela. Eu falei, Adriana, se Deus quiser que eu entre, ninguém vai me pedir. Mas se Deus achar que eu não tenho que entrar, não adianta. Então descansa, vai lá. E ela foi, inconformada. E todo mundo foi entrando, as mulheres, os homens foram entrando. Chegou uma hora que fiquei sozinho. Nem os atendentes estavam mais. E eu sentei num banco aqui no cantinho. Aqui havia um corredor. E no fim, assim, no rosto da recepção, havia uma escada que descia para o lugar, para as celas onde as presas ficavam. E eu sentei aqui nesse banco. Eu vou esperar a minha amiga Adriana. Fiquei sentado. De repente, eu tive uma impressão na minha mente, uma voz, uma impressão, que me disse assim: fica parado na frente do corredor, do lado de um pilar que tinha. Nossa, será que eu entendi bem isso? Mas a impressão foi muito forte. Eu levantei, tinha um pilar aqui, eu peguei e encostei, fiquei de frente para o corredor. Achei meio estranho, porque eu pensei, não tem ninguém aqui, eu vou ficar em pé, mas eu tive uma sensação que era Deus. E quando eu fiquei em pé, o carcereiro, ele veio lá de baixo. Quando ele subiu as escadas, ele começou a andar, entrar no corredor, ele entrou no corredor assim, fazendo assim com o corpo, cantando uma música. Ele não me viu. Quando ele me viu, ele fez assim. Ele ficou petrificado, ele ficou parado, os olhos arregalados. E ele vinha andando assim na minha direção. E eu, na hora eu percebi o Senhor, ele viu alguma coisa. O Senhor parou na minha frente, alguma coisa ele viu, porque ele mudou. E ele se aproximou de mim, quase que imóvel, e disse assim: quem é você? E eu disse: eu sou alguém que precisa entrar aí para falar com uma mulher que está presa. Ele disse: vem. E eu fui com ele, não me pegou documentos, não perguntou meu nome, não me revistou, e me levou exatamente lá embaixo. Quando eu entrei, minha amiga me viu e disse: João, não acredito. Eu não te disse, se Deus quisesse que eu entrasse aqui, eu ia entrar. Me aproximei com ela para falar com a tia. Pregamos o Evangelho para a tia. Demos uma Bíblia para a tia, um livro para ela. Falou que Jesus poderia libertá-la, que não existe impossível para Deus. Ficamos ali bastante tempo. Terminamos, oramos com ela. Vamos embora. Pouco tempo depois, aconteceu uma série de milagres e ela foi solta. Começou a estudar a Bíblia. A vida dela começou a mudar. No último dia que eu estava em São Paulo, antes de mudar para o interior, eu fiquei 8 anos lá. Eu fui na igreja que eu pertencia. Uma igreja ali no Brooklyn, em São Paulo. E eu me lembro que eu estava sentado na frente, as pessoas saíram, mas uma mulher ficou atrás. E fazia um tempo que eu não via.
que eu não via essa mulher. E eu olhei de novo e falei, nossa, parece com ela. Mas já fazia alguns meses que eu não a via. A aparência dela era outra, bem vestida, uma cristã, o seu cabelo, a sua roupa, as suas mãos, o seu rosto. E eu disse, nossa, como você está bem? Ela disse, você não sabe. Nós começamos a estudar a Bíblia, mas depois eu continuei. Eu não pude continuar, ela continuou com a Adriana, minha amiga, e foram prosseguindo os estudos. Perdi o contato que eu havia em um lugar, a Adriana mudou para outro. E ela disse, hoje sou uma cristã, hoje me batizei, hoje na minha casa tem um grupo de estudos da Bíblia, toda semana muitas pessoas enchem minha casa. Hoje sirvo a Deus, o Senhor me libertou. Qual é o teu impossível nessa noite? Queridos, o mesmo Deus que expulsou o demônio desse menino, transformou a vida dessa mulher. Por que Ele não pode mudar a tua vida hoje? Seja honesto com você. Está cansado? Talvez você seja um membro de igreja, não só um amigo que está aqui. Está cansado da tua vida cristã? Sabe por que você está cansado? Sabe por que parece que as coisas não acontecem com você? Parece que as coisas não mudam com você? Porque você talvez nunca tenha dado uma chance verdadeira para Deus. Talvez você frequente a igreja, talvez você venha aos sábados, talvez você devolva o dízimo, talvez você se comporte bem, talvez todo mundo pense que você está certo, está bem, talvez você tenha até uma função na igreja, mas lá no fundo você não está andando com Deus como você tinha que andar. Você não passa tempo lendo a Bíblia e orando como você tinha que fazer. Você não se deixa ser usado por Deus para ajudar as outras pessoas. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente vai vivendo. Nós vamos ser mais um na igreja. As pessoas perguntam, tudo bem? Vocês, tudo bem. Como é que está? Tudo certo? Tudo certo. Só que nada acontece com você. E você pensa, por que acontece com os outros e não acontece comigo? Porque você nunca perguntou para os outros por que acontece com eles. Não acontece com eles porque eles têm sorte. Não acontece com eles porque foi coincidência. Olha os joelhos das pessoas que são usadas por Deus. Olha o horário que as pessoas acordam para passar uma ou mais tempo com Deus. Olha a lição da escola bíblica, olha a Bíblia grifada. Olha as pessoas que se deixam usar por Deus. Essas pessoas são pessoas missionárias que dão estudos ou que visitam, que trazem pessoas para dividir o Evangelho, para a felicidade dessas pessoas. Não tem segredo, irmãos. Se você estuda, se você ora, se você testemunha, se você passa tempo com Deus, a sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ser vitoriosa. Os impossíveis se tornarão possíveis para você. Amém. Entende isso? Meu amigo pastor Raimundo Gonçalves, ele me disse essa frase um dia. Ele disse, amigão, se a gente estuda a Bíblia, se a gente ora, Deus usa a gente. E é verdade. Porque não tem como passar tempo com Deus, lendo, orando, vindo à igreja, adorando a Deus e ficando parado no banco. Você não aguenta. Você não aguenta. A tua vida não fica completa. Jesus falou para a mulher de Samaria, lembra? Se você beber dessa água, você não só vai matar a sua sede, mas você vai virar fonte. O que ele quis dizer? Você vai matar a sua sede e você vai matar a sede de outras pessoas através da sua vida, do seu testemunho, do seu exemplo. Queridos, não importa qual é o teu impossível, se for para a tua felicidade, para a tua salvação, Deus fará com que o impossível aconteça. Você crê nisso? Nós vamos ter uma música para terminar. Onde é que está? Olha que linda essa menina, pequena, já servindo ao Senhor. Há quanto tempo me sucede, está me sucedendo, está te tirando a felicidade? Há quanto tempo? 10 anos, 20 anos, 30 anos, há quanto tempo lhe sucede? Ou acontece, ou você tem lutado, você tem sofrido, há quanto tempo? Jesus está aqui para te dar um começo de vida nessa noite, um recomeço ao seu lado. Basta você aceitar o convite dele, basta você abrir o coração, começar a passar tempo com ele, dê passo na direção do Senhor, e ele fará com que o impossível aconteça para você. Que Deus te abençoe. Ele vai estar cantando. Abre o coração, permita que o Espírito Santo toque em você.
Fale com Deus, converse. Senhor, a partir de hoje, vou ler mais a Bíblia, vou orar, vou vir à igreja. Se você me batizar, vou me batizar, vou me preparar para o batismo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Fala com Deus, abre o coração. Que Deus te abençoe. Jesus,
Deus, nós não somos merecedores do teu amor, Pai. Mas obrigado porque o Senhor nos ama mesmo não sendo merecedores, e isso nos faz te amar também e desejar te seguir, Pai. Entregamos nossa vida mais uma vez para o Senhor. Talvez durante muitos anos adiamos a entrega, mas essa noite queremos pedir que o Senhor dirija a nossa vida em todos os aspectos. Senhor, leva-nos para casa agora. Cuide daqueles que vão se batizar amanhã. Cuida daqueles que estão estudando a Bíblia. E motiva todos que estão aqui, talvez se nunca tiveram um estudo bíblico, que possam estudar a Bíblia, para te conhecer, para que os impossíveis se tornem possíveis, para que a vida seja uma vida de abundância, uma vida feliz. Leva a gente para casa agora, Pai, na tua companhia. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se abracem, pelo menos 7 pessoas. Abraça, dê palavras.